1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo é o 18. Quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim: em tudo dai graças. Por quê, irmãos? Porque esta é a vontade de quem? De Deus em Cristo Jesus, para quem? Para convosco, para mim e para você. Então vamos lá. Nós temos falado muito sobre a questão de ser grato. E quando a Bíblia diz aqui, você precisa prestar atenção, que ela está dizendo em tudo dai graça, mas não por tudo. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que é óbvio que você não vai agradecer pelo carro que quebrou, você não vai agradecer pelo emprego que você perdeu, você não vai agradecer por aquele diagnóstico de uma doença que você recebeu. Não é por tudo, mas é em tudo. Então presta atenção para você entender o que Deus está querendo dizer em tudo. Do jeito que o Espírito Santo ministrou meu coração, quero dividir com você. Quando a Bíblia diz em tudo, é porque tem alguns momentos, em lugares, em momentos e em situações, que é fácil você agradecer. Há momentos, circunstâncias, e que agradecer é a nossa própria vontade. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Sim, há momentos em que você está vivendo que são tão bons que você tem vontade, a vontade é sua de agradecer. É fácil agradecer, eu coloquei aqui, quando você está sendo abençoado, quando você está sendo aplaudido, quando você está sendo elogiado. Está todo mundo dizendo: nossa, parabéns, isso é muito bom. Olha, você é isso. O que você fala? Poxa, obrigado. Nossa, muito obrigado. Quando tudo está dando certo para você, você tem vontade de agradecer a Deus, sim ou não? Nossa, Deus, obrigado, eu fiz isso aqui e deu certo. Oh, Jesus, obrigado, porque olha, o Senhor está abençoando muito. Até o que eu não fiz está acontecendo, até o que eu nem pedi estou recebendo. Aí você tem vontade, a vontade de agradecer é sua, de dizer a Deus muito obrigado. Só que vai chegar tempos, que é aí que eu quero falar para você hoje. Olha para o pastor, que você não vai ter vontade de agradecer. A vontade não vai ser sua. Mas quando chegar esse tempo em que você não terá vontade de agradecer, você tem que se lembrar que a gratidão, que dar graças em tudo, é a vontade de quem? De quem? De Deus para convosco. O que é que significa isso, pastor? Que a tua vontade não vai ser a mesma de Deus. E você vai ter que lutar, se esforçar, como em todas as coisas, para sempre fazer a vontade de quem? A sua? Não, a de Deus. Então você vai ter que se esforçar para dar graças. Que momentos que são esses, pastor? Momentos em que você está sendo repreendido. Momentos que você está sendo corrigido. Irmão, é difícil hoje encontrar alguém quando é repreendido que fala assim: olha, muito obrigado. Isso, vou ser sincero para você, ninguém consegue agradecer pela repreensão na hora que está sendo repreendido. Talvez lá na frente, depois que entende, amadurece, vem e fala: olha, obrigado por aquela repreensão. Mas no momento alguém agradece? Difícil. Porque não é vontade do ser humano agradecer no momento que está sendo repreendido, no momento que está sendo corrigido. Sim ou não? Você agradece quando alguém te elogia. Olha, fulano, parabéns pelo seu trabalho. Oh, obrigado. Mas quando alguém chega e fala para você: está errado o que você está fazendo, você tem que mudar, você tem que se consertar. Muda a sua vida. Toma uma posição. Olha, você não pode continuar fazendo isso. Você não está agindo como homem de Deus, como mulher de Deus. A pessoa não tem vontade do quê? De agradecer. Mas aí é preciso lembrar que ainda é a vontade de quem? Eu aprendi isso, irmão. Eu aprendi isso na obra de Deus. Que graças a Deus eu tive pastores que me puxavam a orelha. E eu comecei a entender que quando Deus me repreendia através de homens, mulheres de Deus, através da palavra, é porque Ele me amava. Porque a Bíblia diz assim, ó: eu repreendo todo aquele que eu amo, e açoito todo aquele que eu recebo por filho. Mas no momento da correção, no momento da repreensão, você tem vontade de agradecer? Não tem. Mas você tem que continuar fazendo a vontade de quem? De Deus. Qual que é a vontade de Deus? Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de quem? De Deus. Vai chegar um momento, irmão, que você vai estar sendo testado.
Isso vai chegar para todo mundo. E que você vai ser provado. Enquanto você está sendo testado, e muitas vezes testado num limite, provado na sua resistência, provado na sua paciência, provado na tua fidelidade, você não vai ter vontade de agradecer. Mas é ali que Deus quer ver agradecimento. A vontade de Deus é que nesses momentos, quando você não tem vontade, em tudo você dê o quê? Graças. É aí que Deus quer ver a graça, é aí que Deus quer ver a gratidão. Quando só é vontade dEle, mas aí já não é mais minha. Pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou passando, pelo que eu estou enfrentando, já não é mais vontade de agradecer que eu tenho. Eu tenho vontade de reclamar, eu tenho vontade de murmurar, eu tenho vontade de blasfemar. Mas ali eu lembro que a vontade de Deus é que em tudo eu dê graça. Repito, não por tudo, mas em tudo. Não pelo que eu estou vivendo, pela enfermidade, pela provação, pelo teste, como eu falei, pela repreensão, né? Mas apesar daquele teste, daquela repreensão, eu ser grato a Deus. Vou voltar um pouquinho no que nós falamos aqui no domingo passado, que eu disse a você que uma pessoa que ela é grata a Deus, é uma pessoa que tem, nunca esqueça disso, tá? Uma pessoa grata é uma pessoa que tem um sentimento de que deve. Lembra que eu falei? A Bíblia fala que Jesus certa vez foi convidado por um fariseu chamado Simão para fazer uma refeição, sentar à mesa na casa desse homem. Jesus vai, aceita, senta à mesa, está lá com o fariseu, está lá com o Simão, e de repente uma mulher invade a casa, sem ser convidada nem nada. Ela vem por detrás, que ela não tem coragem nem de encarar Jesus de frente, e ela começa a agarrar os pés de Jesus, e ela começa a beijar os pés de Jesus, e ela começa chorando a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela vai enxugar com os seus cabelos e ela vai derramar sobre Jesus um unguento. Ela é um perfume de muito valor aos pés de Jesus. E o fariseu Simão, quem estava aqui domingo passado, quem lembra da palavra? Estou só voltando um pouquinho. Quando ele olha para aquela mulher, ele não fala com ninguém, mas a Bíblia diz que ele fala com quem? Consigo mesmo, não é assim? E aí ele fala assim consigo mesmo: se esse aí fosse profeta, se ele fosse de Deus mesmo, homem de Deus, ele saberia quem que é essa mulher aí que está tocando nele. Provavelmente o Simão conhecia o passado daquela mulher, a vida que ela levava, né? Ele saberia quem é essa mulher aí. E Jesus, que conhece até o quê? Pensamentos, intenções do coração. Então olha para o pastor, toma cuidado, porque Jesus não vai ver só o que sai daqui, ele já está vendo aqui antes de sair aqui. Amém? Ele olha e fala assim: ô Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: fala, mestre. Tinha um credor e duas pessoas deviam para ele. Um devia 50, o outro devia 500. E aí os dois, não tendo com que pagar, foram perdoados pelo credor. Simão, eu te pergunto, qual dos dois, que devia 50, que devia 500, qual dos dois o amará mais? E o Simão responde: claro, Senhor, aquele que devia mais. Jesus fala: julgaste bem. Agora vem cá, está vendo essa mulher? Quando eu cheguei aqui, você não me saudou com um ósculo, que lá naquela cultura ocidental, até hoje oriental, né? É o costume do cumprimento com o beijo, até entre os homens, é normal. E você não me saudou com um beijo no rosto. E essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não cessa de beijar o quê? Os meus pés. Tem mais, Simão. Você não deu água do poço, da cisterna, do rio, para lavar os meus pés. E ela está dando água da onde? Das lágrimas, para lavar os meus pés. Ô Simão, você não ungiu a minha cabeça com azeite quando eu cheguei aqui. E ela ungiu os meus pés com o quê? Com unguento, com perfume caro. Em outras palavras, o Simão estava se sentindo melhor do que aquela mulher. Mas Jesus mostra para ele que aquela mulher estava acima dele em gratidão. E Jesus termina dizendo assim: Simão, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então vamos lá, presta atenção para você não esquecer disso. Por que Simão fez menos do que aquela mulher? Pastor, simples.
Porque ele não sentia que devia tanto. Ele não sentia que a dívida dele era tão grande. E esse é o nosso erro, irmão. Sabe por que dever? Do menos até o maior pecador, todos nós devemos. O problema é que nem todo mundo sente que deve. E o que é o sentir que deve? Lembra que eu falei? O que se chama de sentir a dívida? É gratidão. Por que aquela mulher fez tudo aquilo mais do que Simão? Vamos parar para pensar. Olha, pastor, por que ela fez tanto mais que Simão fez? Não que ela tivesse condição, mas ela deu o que ela tinha de melhor, até suas lágrimas. Porque ela sentia que devia, mas ela não queria aparecer, ela não estava ali procurando ser vista, ela não queria elogio de ninguém, ela só estava fazendo uma coisa que ela sentia que ela tinha uma dívida, que ela sentia que devia muito pela vida muito errada que ela levava. Então vamos lá, olha pastor, o que eu perguntei a você, e a pergunta é para mim, para todos, por que você não faz mais? Ou por que às vezes você acha que está fazendo muito? Falei para os irmãos que nos ajudam aqui, cuidado, meu irmão, com esse sentimento. Porque quando a gente começa a sentir que a gente está fazendo muito, que a gente está fazendo demais, o diabo começa a encher o nosso coração, a gente cai nessa maldição chamada ingratidão, e a gente sofre as consequências disso. Uma coisa que abriu muito a minha mente, confesso para você, estudando, eu aprendi muito. Eu falo que você vai ensinar, você aprende até mais. O pastor aqui precisa mais do que você. A palavra obrigado. Eu fui estudar a palavra obrigado e eu falei para você que obrigado, se você for lá, na origem da palavra obrigado, você vai ver que ela vem do latim. A palavra no latim acho que é obligare, sei lá, eu não falo latim, eu falo português. Obligare. Mas o sentido da palavra original obrigar, sabe o que significa? Quem lembra? Estar preso, ligado, amarrado. Não esquece disso, irmão. Isso aqui tem muito valor. Por quê, pastor? Quando alguém te faz um favor, que você sente que você deve, o que você diz para a pessoa? Muito obrigado. Quando você está falando isso, no original, você está dizendo o seguinte: olha, eu estou ligado a você, estou amarrado a você por causa de algo que você me fez. Esse é o sentido da palavra obrigado. Você sabia disso? Falei domingo passado. Vamos trazer isso para o mundo espiritual, você vai ver o quanto faz sentido, é verdade. Uma pessoa grata a Deus é uma pessoa que ela está ligada, ela está amarrada, ela está presa a Deus por causa do que Deus fez. Quando uma pessoa é grata a Deus, isso é tão verdade, que quanto mais grato eu sou a Deus, mais ligado eu fico a Ele. E eu não consigo me afastar dEle. Eu fico amarrado. A gratidão, ela te liga, ela te prende a Deus. Por isso que o diabo vive tentando plantar ingratidão no nosso coração. Porque se a gratidão nos liga, nos prende, nos amarra a Deus, o que a ingratidão faz? Nos desliga. Nos afasta. Não tem como, quanto mais grata uma pessoa é, mais ligada ela vai ficar a Deus. E aí vem uma verdade dura de ouvir, que o Espírito Santo falou conosco aqui domingo passado. É duro, mas é verdade. Toda pessoa ingrata, ou melhor, toda pessoa que se desliga de Deus, toda pessoa que se desamarra de Deus, ela não acha que deve mais, ela se desvia, ela se afastou, ela não deixou de orar, deixou de obedecer, deixou de ser fiel, ela se desviou. É como um filho pródigo. Filho pródigo recebeu tudo que recebeu do pai. E cuidado que o ingrato, ele troca os papéis. Não é como se ele devesse a Deus, é como se Deus devesse a ele. Você vai ver isso na situação do filho pródigo, porque o filho pródigo cobra o pai: dá-me a parte que me deve. É assim ou não é? Ali quem é que devia quem? Do jeito que ele fala, a impressão era que o pai devia ele. Leia lá que você vai ver: dá a parte que me cabe, dá a parte que o Senhor me deve. E quando o pai dá, o que ele faz? Se desliga. Ele não sente que deve. Você vê o que é ingratidão, olha para você ver. Ele se desliga e vai embora. Ele não sente que deve nada ao pai, e ele sofre as consequências disso. Ele sofre porque a ingratidão traz consequência. Ele vai comer a comida dos porcos, ou desejar comer, porque a Bíblia diz que ele desejou, mas ninguém lhe dava nada, as bolotas.
A ingratidão faz isso, irmão. Quando você não consegue reconhecer o quanto você deve, o diabo vai mostrar para você. A ingratidão vai mostrar para você. Lá no chiqueiro, ele caiu em si, a Bíblia diz que ele volta e fala: meu pai, lá na casa do meu pai até os trabalhadores têm abundância do quê? De pão. Eu aqui estou padecendo de fome. Ele cai em si, aí ele volta de novo a se ligar ao pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se o Senhor me receber como um dos seus trabalhadores, olha como que a gratidão dele volta. Se o Senhor me aceitar como um dos seus trabalhadores, em outras palavras, eu já sou o quê? Grato. Se a ligação não precisa nem ser de filho mais, pode ser só de um simples trabalhador, eu já vou ficar o quê? Grato. E naquele outro momento, antes de sair de casa, ele era filho, e como filho ele não tinha gratidão. Olha para você ver. Às vezes é necessário a gente passar por certas coisas para que a gente possa voltar a ser grato. Sim ou não? Eu vou te mostrar hoje aqui. Vou te mostrar que às vezes a gente precisa passar por certas coisas para que a gente possa voltar a ser grato. Ou é melhor que a gente comece a ser grato antes de precisar passar. A verdade é essa. Porque tem gente que só vai sentir o quanto deve quando passa por certas coisas. E aí a pessoa que hoje se desviou, como eu estava dizendo, uma verdade dura de ouvir, ela está longe, desligada de Deus, ela não está obrigado, né? Obrigado de ligado, amarrado, não por obrigação, mas por gratidão. Todo desviado então, todo afastado, todo desligado de Deus, no fundo, o que ele é? Pode falar. Pode falar. Um ingrato. E o desviado não gosta de ouvir isso. Nenhum desviado gosta de ouvir, a verdade é essa. Mas é a verdade, sim ou não? Quem já se desviou sabe o que eu estou falando. Você foi ingrato com Deus naquele tempo, de tudo que Deus tinha feito por você. Você foi ingrato, recebeu todas aquelas bênçãos que recebeu e voltou para o mundo. Isso é o quê? Ingratidão. É verdade ou não é? Pode doer, mas é verdade. Isso pode acontecer com qualquer um aqui. Hoje você está aqui dentro, louvado seja Deus, adorado seja Deus. Tá. Quando você está sendo abençoado, eu também, nós temos vontade de estar no culto, nós temos vontade de agradecer, nós temos vontade de louvar. Só que se você não tomar cuidado, o dia que começar a vir as lutas, que você começar a ser provado, testado, corrigido, repreendido, podado, você vai se desligar. Você vai dizer: não estou devendo mais a Deus, Deus é que está devendo a mim agora. E você vai se desligar. Cuidado, irmão. Presta atenção nesse ensinamento de hoje. Eu não quero prolongar muito, eu quero direto ao assunto. Vamos lá para Jó capítulo 1, versículo 1. Quem está entendendo, diga amém. O que Deus está nos ensinando hoje? Em tudo dai graça. Quando você está sendo abençoado, aplaudido, elogiado, atendido, mas também quando você começar a ser repreendido, corrigido, testado, provado, e a sua vontade não for mais agradecer, é ali que Deus quer ver a minha e a sua gratidão. Amém? Jó 1 diz assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus. E o quê? E desviava-se do mal. Então olha para o pastor um minutinho. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas eu vou parando devagarzinho e vou te explicando. Vou te expondo aqui. Uma pessoa sincera, reta, temente a Deus, que se desvia do mal, ela pode passar por luta, irmãos? Sim ou não? Vocês estão ficando espertos. Porque tem gente que até hoje não entendeu isso aqui. Até hoje tem gente que se uma pessoa, se ela mesma, vamos dizer, for uma pessoa sincera, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, se ela passar por uma luta, pronto, Deus está devendo para ela. Não! Como pode? Eu sendo alguém sincero, reto, temente a Deus, eu me desvio do mal, como pode o pneu do meu carro estourar? Como pode eu sendo uma pessoa reta, temente a Deus, sincera, fiel, como pode eu passar por essa batalha?
Como pode eu ser mandado embora do meu emprego? Mas pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Aí é que está. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo com o pastor Jaime de Amorim Campos, ele fala um negócio que isso para mim é profundo. Repete comigo, você nunca mais esquecer. Fala assim, ó, santidade não traz imunidade. Santidade te traz segurança, confiança, porque você não deve nada, mas não te deixa imune, não. A santidade não é uma capa de imunidade nesse mundo, até porque os homens mais santos de Deus foram lançados dentro de cova de leões. Foram livres, mas foram lançados, não foram? Foram. Os homens mais santos de Deus foram lançados em fornalhas. Foram livres, mas foram ou não foram lançados? Os homens mais santos de Deus foram apedrejados, não morreram, mas foram apedrejados. Os homens mais santos de Deus foram picados de serpentes, não morreram, mas foram picados. Sim ou não? Então, começa por aí. Você tem que amadurecer, nós não podemos mais ser aquele cristão infantil, que qualquer coisinha que nos acontece, é Deus que está devendo para nós, e não nós que estamos devendo a Deus. Não, eu sou dizimista, como pode? De vez em quando aparece um. Não, eu não vou na igreja mais porque eu sou fiel, eu sou ofertante, sou dizimista, eu jejuo, eu oro. Por que está me acontecendo isso? Aí onde eu digo para você, em tudo dai graça. Aí onde Deus quer ver, quando não é a sua vontade de agradecer, mas para você lembrar que continua sendo a vontade de quem? De Deus, que essa é a vontade de Deus. Vamos lá, você vai entender melhor. Versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 10, né, no total. 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas. Vai pensando nos números aí, tá? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Olha para o pastor, desse jeito aqui, é fácil ser grato ou não é? É. Imagina você olhando assim, você acorda de manhã, você tem 500 juntas de boi, você tem 7.000 ovelhas. Olha o tamanho desse rebanho. Você tem 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, um monte de gente trabalhando para você. Você fala, Jesus, o Senhor é tremendo, obrigado, meu Deus. Olha que gratidão que eu tenho, porque eu não mereço tudo isso, mas o Senhor tem me dado. Está entendendo, sim ou não? Aqui é fácil ser grato, aí não para aí, quer ver? E aí no versículo 6, pula aí, só para a gente já ir resumindo, né? É o 6? Deixa eu ver aqui. É o 6. Ele está sendo grato a Deus e tal, e diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Então um dia lá no céu, veio lá os filhos de Deus, e entre eles vinha o diabo. 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e fazer o quê? Passear por ela. Hoje, meu irmão, o demônio não mudou não, está passeando aí. Ele está rodeando aí. Escuta o que Deus vai falar para ele. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, quem? Meu servo Jó. Por que Deus faz essa pergunta para o demônio? Porque Deus sabe que o demônio faz o quê? Nos observa. Deus sabia que o diabo já tinha observado Jó. Vinha observando Jó. Fala para esse irmão do seu lado, não é para ele ficar com medo não, mas para ele ficar esperto. Fala assim, o diabo está te observando. Pode falar, fala. Ai, pelo amor de Deus, fala isso não, pastor. Uai, e é verdade, irmão. Você acha que esse mundo está... O que Jesus disse? Esse mundo jaz no... Todo dia, meu irmão. Todo dia que você acorda. A Bíblia diz que o demônio anda ao seu derredor. Pode ler. É mentira? Ao seu derredor, sede sóbrio e vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso quê? Ele está ali, irmão. Ele está te observando, ele está me observando. Presta atenção. Deus fala para ele assim, porque observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do quê?
do mal, testemunho do próprio Deus. Irmão, quando o diabo tem te observado, o que ele tem visto? Porque o diabo sabia que era verdade o que Deus estava falando. Porque o diabo observava Satanás. Ele via a retidão, Satanás observava Jó. Ele via a retidão, ele via tudo que Deus falou, sinceridade, o temor de Jó. Ele via tudo isso. E aí o diabo, meu irmão, o diabo é astuto, o diabo é terrível. Ele vai falar para Deus no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? O que o demônio está falando aqui? Ele está dizendo assim, ele não está sendo temente, reto, sincero ao Senhor à toa. De balde aqui a palavra significa à toa. Quer ver? Coloca para mim a Bíblia NVT. O Leonardo, fazendo favor, olha como fica mais claro ali. É NVT? Acho que vai ser. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer? O Senhor está enchendo ele de bens, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, não sei quantas juntas de bois. Aí o diabo deve ter dado aquela risadona dele, deve ter falado assim: assim até eu sou grato ao Senhor com esses motivos. Está entendendo, sim ou não? E aí que vem a prova, escuta, presta atenção nisso. Olha o que o diabo vai falar agora. Versículo 11, aliás o 10, né? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa? E tudo quanto tem? A obra de suas mãos o quê? Abençoaste, tudo que ele faz dá certo, é claro que ele vai ser grato. E o seu gado está o quê? Aumentando na terra. Todo dia ele acorda com um sorrisão desse tamanho, dizendo: obrigado, Deus. Claro, o Senhor está abençoando esse homem em tudo. Nada na vida desse homem dá errado. Ele não está passando uma lutinha sequer. É claro que ele vai ser grato, Deus. Olha para o pastor, irmão. O demônio fala isso porque ele sabe que a realidade de muita gente, enquanto ela estiver sendo abençoada por Deus, enquanto tudo estiver dando certo, ela colocar a mão, estiver prosperando, Deus estiver abençoando, ela vai ser o quê? Grata. E ele apostou que Jó seria como muitos que ele Satanás já viu. Que o dia que veio uma dificuldade, o dia que veio uma luta, o dia que veio um teste, o dia que veio uma prova, viraram o rosto para Deus e se tornaram ingratos. Inverteram-se o papel. Já não sentiam-se mais devedores a Deus, mas sentia que Deus devia a eles. Só que ele se enganou com Jó. Ele achou que a gratidão de Jó era por tudo que Deus estava fazendo. Ele achou que Jó só seria grato a Deus quando ele tinha vontade por ter sido abençoado em tudo. Mas o Jó também foi grato a Deus mesmo quando ele não teve mais vontade, mas ele continua fazendo a vontade de quem? De Deus. Você conhece a história. Está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Será que você é daqueles que o demônio conhece? Que se amanhã, hoje você está aqui na igreja, sendo grato, Deus, cantando, né? Jesus, não me deve nada. Aí amanhã, a hora que você for sair de casa e estourar o pneu, Deus, não é possível. Jesus, cadê? Eu dei o dízimo ontem lá na igreja. Aí não, Jesus. O que está adiantando aí na igreja? Onde eu orei de madrugada? O senhor deixou isso acontecer por quê? Está entendendo, sim ou não? Isso que eu falo, não vou na igreja mais não. Será que você é desses que o diabo conhece? Porque o diabo sabe de alguns assim. O diabo conhecia, o diabo rodeia a terra. Rodeia ou não rodeia? O diabo observa. Ele falou assim: vamos fazer um teste então, Jesus. Deus, vamos ver se ele é tudo isso. Abençoado, todo mundo é grato. É isso que o demônio quis dizer. E ele está errado? Ele está errado nisso? Não. O demônio sabe que todo mundo abençoado é o quê? É grato. Fica fácil. Quando você está sendo abençoado, a sua vontade é ser grato. Quando o seu gado está aumentando na terra, quando a obra das suas mãos está sendo abençoada, a sua vontade é ser grato. Você quer louvar Deus, você quer adorar Deus. Aí o demônio fala para Deus: todo mundo abençoado é grato. Agora, olha o versículo 11, né? E aí ele dá a cartada final, ele diz: mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti. Aonde? Na tua face. O demônio é sujo.
Ele falou assim: Jó é igual a todo mundo. Jó é igual a muitos que eu já vi por aí. Ele é grato porque o Senhor está abençoando ele. Ele é grato porque tudo está dando certo. E o dia que não der mais, será que ele vai continuar sendo grato? Pergunta para mim e para você. Se pergunte para você hoje: a minha gratidão é porque está tudo dando certo? Porque talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje que você está numa luta tremenda, mesmo sendo reto, fiel, justo, temente a Deus. E eu digo para você, é agora que você ou vai dar razão a Deus, ou vai dar razão a quem? Ao diabo. Porque aqui no mundo espiritual, e hoje não é diferente, uma briga. Foi um desafio. No mundo espiritual, e sempre vai ser assim, ou você vai dar razão a um lado ou a outro. E lá no mundo espiritual, o Jó nem imaginava, mas dependendo da atitude dele, ou ele daria razão a Deus, que Deus disse para o diabo: ele é reto, ele é justo, ele é temente a Deus, ele é fiel. Ou ele daria razão a Satanás, que disse: ele só é tudo isso porque o Senhor tem abençoado a ele. Aqui nós vamos dar razão, irmão. Pensa, vou falar de mim para não falar de ninguém. Hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, sendo pastor dessa igreja. Amanhã acontece alguma coisa na minha vida, seja qual for, e eu me desligo, lembra? Ingratidão, né? Obrigado a estar ligado. Eu me desligo, eu volto para o mundo, eu volto para a vida de pecado. Está amarrado em nome de Jesus. Mas eu estarei dando razão a quem? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. Porque ele vai dizer assim: ele foi fiel enquanto tudo estava dando certo. Ele foi grato, temente, enquanto o Senhor estava abençoando. Quando aconteceu alguma coisa, ele se afastou, ele se desligou, ele se desviou. Esse mesmo versículo aqui, põe para mim a linguagem de hoje. Olha como diz. Verso 11, né? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Não é essa não. É a linguagem de hoje. Isso. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele o quê? Te amaldiçoará sem nenhum. Ele só respeita o Senhor por causa do que o Senhor está fazendo. Ele não teme o Senhor, ele teme o que o Senhor dá para ele. Olha que coisa, como que o demônio é astuto. Vê lá se o Senhor tirar ou permitir, que se tire o que é dele, ele vai amaldiçoar o Senhor ao invés de ser grato, de louvar, ao invés de adorar. Então Deus aceita o desafio, e no versículo 12, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. O que Satanás fez? Saiu da presença do Senhor. Ou seja, o diabo só queria aquela permissão, ele só queria aquilo. Ele só queria que Deus dissesse: então tá, então pode. E uma hora que Deus disse pode, o demônio saiu dali, mas com uma velocidade, mas com a sede. Eu estava falando isso quarta-feira. Quarta-feira está sendo a nossa campanha pela família, baseado no versículo 19 que está aqui. Ele saiu dali com uma sede, que você vai ver que num dia, Jó recebe uma má notícia atrás da outra, uma sequência tão grande de má notícias, que, irmão, para qualquer ser humano comum, foi difícil de suportar. Não é qualquer pessoa que aguentaria. O diabo sai dali, acho que o diabo fala assim: antes que Deus se arrependa, sei lá, antes que Deus tire a permissão, eu vou fazer tudo que eu posso fazer. O demônio não esperou nem 2, 3 dias, ele quis fazer tudo num dia só. Escuta o que aconteceu num dia só na vida de Jó. E por que Deus permitiu? Isso aí é outro assunto. Mas Deus não permite sem razão. Maldição sem causa não virá, está escrito. Tinha uma razão, pastor? Tinha. Eu já citei aqui algumas vezes. Jó, ele tinha um medo no coração dele, que abriu uma porta para que houvesse uma permissão, para que o diabo pudesse tocar. Ele diz assim: o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Cuidado, irmão, não seja grato a Deus por medo, porque o medo ele abre uma porta para que Satanás possa entrar. Amém, Jesus? É outro assunto, mas vamos voltar aqui. No mesmo dia, olha o que aconteceu na vida de Jó, verso 13. E sucedeu um dia, presta atenção, um dia só, tudo isso, em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. 14. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, e as jumentas pasciam junto a eles.
15. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para trazer-lhe a nova. Perdeu todo o rebanho dos bois, né? E das jumentas. Versículo 16. E estando este ainda o quê? Falando, já veio outro. Sabe o que você vai ver aqui? Eu estava falando para o pessoal lá em Lavínia. Falei, gente, mal um acabava de falar uma notícia, ele nem tinha terminado, já tinha chegado outro, com outra má notícia. Olha lá, versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei. Para quê? Irmão, o diabo é maldito, ele não matava todo mundo, ele sempre deixava um para trazer o quê? A notícia. O demônio não gosta só de fazer, ele gosta de fazer, ele quer que você saiba o que ele está fazendo, ele vai fazer a notícia chegar. É aquela, né? Você está aqui no telefone, alguém está dizendo, deu errado. Você mal acabou de falar, bate alguém no portão. O que foi? Deu errado. Aí toca a mensagem no celular, o que foi? Também deu errado. Fala, misericórdia. E o demônio, ele é tão maldito que ele matava tudo, só deixava um para levar o quê? A notícia. O que ele queria? Ele queria mexer com Jó. Ele queria desestabilizar Jó. Ele queria que Jó fizesse o quê? Blasfemasse, fosse ingrato. E deixava um para ir levar a notícia. E olha o que acontecia, versículo 17. E estando esse ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos. Já tinha perdido os bois, já tinha perdido as ovelhas, agora os camelos. E os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova notícia. E agora vem a última aqui dessa série, né? A mais difícil, 18. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Aqui vem um propósito de quarta-feira que eu falei, né? Eu tenho entregado um azeite para você ungir os 4 cantos da sua casa contra esse vento do inferno. Mas foi uma sequência, irmão, foi uma pancada. Tum, 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 tum. Acho que Jó não teve tempo nem de respirar, nem de recuperar. E o que o demônio esperava? Agora ele vai virar o rosto contra Deus. Agora ele vai dizer que adianta servir a Deus. Agora ele vai falar, tá vendo, não adianta nada ir para a igreja, buscar Deus, ser dizimista, ser ofertante. Agora ele vai falar, quer saber de uma coisa, eu vou para o pecado mesmo. E ali Jó ou daria razão para Deus, ou daria razão para quem? Para o diabo. O que diz lá 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças, não por tudo. O Jó não ia agradecer pelos filhos que perdeu, pelo rebanho que perdeu, porque ele perdeu tudo, num dia só ele perdeu tudo. Mas presta atenção nesses 3 últimos versículos, que isso aqui, irmão, isso aqui é exemplo para nós. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou o quê? O que significa isso, pastor? Que você é ser humano e você não é obrigado a ser engessado, robótico e não demonstrar sentimento. Na época, rapar a cabeça e rasgar a veste era uma maneira de demonstrar o quanto você estava o quê? Sofrendo. Não é pecado, irmão, você chorar, não é pecado porque alguém recebeu uma sequência de notícias, más notícias tão grandes dessas, e não sentir, então ele não é ser humano, sim ou não? Não é pecado, não é errado você sentir. O problema é você agir conforme o sentimento. Não é errado você mostrar que está triste. Não é errado você mostrar que está amargurado. O errado, sabe o que é? É você deixar aquilo dirigir suas atitudes. Porque a vontade de Jó aqui, diferente do começo, quando ele abria a janela, ele via 500 juntas de bois, 7.000 ovelhas, muita gente trabalhando por ele. Eu falei para você, ele tinha ou não tinha vontade de agradecer? Todo dia você vai ver que todo dia Jó agradecia, fazia holocausto pelos filhos, por todo mundo. O próprio demônio fala, o gado dele está aumentando cada vez mais. Então ele tinha vontade do quê? De agradecer.
Agora aqui, quando ele rapa a cabeça, quando ele rasga suas vestes, ele está com vontade de fazer o quê? De agradecer? Ele está com vontade de agradecer? Ser grato? Não. E aí que eu digo para você, que entra 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque essa vontade de quem? Mas nem sempre vai ser a sua. Pode escrever o que eu estou te falando. Em tudo dai graça, porque essa vontade de quem? De Deus. Mas eu repito, nem sempre vai ser a minha, nem sempre vai ser a sua. E é nessa hora, é nesse momento, irmão, que Deus pode abençoar alguém. Quando ela não tem vontade de agradecer, de ser grato, mas ela é grata porque a vontade de quem? De Deus. Ela vence a si mesma. A Bíblia diz que ele não queria, tanto é que ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça, mas ele se lança em terra e mesmo assim faz o quê? E adorou. Diga glória a Deus. Continua, versículo 21. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Sabe o que está falando em outras palavras? Eu nunca tive nada. Tudo sempre foi de quem? Irmão, presta atenção. Isso aqui é um dos maiores picos de gratidão de alguém. Porque tem gente que quando começa a adquirir as coisas, crescer nessa terra, se torna um ingrato com Deus, dá a impressão que conseguiu tudo sozinho. Sim ou não? Dá a impressão que conseguiu porque é bom, porque é capaz. E às vezes vem as lutas para poder tirar a gente desse pedestal e mostrar para você que você só tem, porque quem te deu foi quem? Então seja grato em todo o tempo, porque só tem, se é que você tem, porque Deus te deu. E se amanhã você não tiver, o que você tem que fazer? Agradecer. Porque se Deus vê isso em mim e em você, essa consciência de que nós não temos nada, Ele vai te dar mais ainda. Mas tem gente que Deus não dá, que chega uma hora que dá a impressão de que ela não deve mais a Deus. Ela esquece de que só tem porque Deus deu. Ele diz: escuta, eu saí foi nu do ventre da minha mãe. Tem gente que esquece disso, irmão. Você não tinha nada quando você chegou nesse mundo. Tinha um pastor que falava assim: até seu nome alguém te deu. Às vezes deu um nome até que você não gosta. Você não teve direito nem de escolher. Foi alguém que te deu. Quem somos nós, irmão? Você veio para esse mundo sem ter nada, nem nome você tinha. Aí vai conseguindo alguma coisa, chega a um certo ponto, aí eu já não posso mais, Deus já não tem direito mais de mexer comigo. Deus já não tem direito mais de mexer na minha vida, porque eu cheguei num ponto que agora Deus não pode mais tirar nada de mim. E ele fala assim, ó: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de quem? Eu acredito até, isso é entendimento meu, que Jó, ele fala, talvez não com o entendimento correto, porque quem tirou dele não foi Deus, quem tirou dele foi quem? Foi o diabo. Você leu aqui. Deus permitiu, mas permissão é diferente de ação. Deus permitiu, mas não foi Deus que agiu. Deus permitiu, mas quem fez tudo foi quem? Foi o diabo. Mas isso aqui ainda é maior, fica mais bonito ainda quando Jó fala assim. Por que fica mais bonito? Porque ainda que fosse Deus que tivesse tirado, ele seria o quê? Grato. E de vez em quando a gente vê algumas coisas, porque eu não quero julgar ninguém, irmão, nem a dor de ninguém. Mas isso pode acontecer com todo mundo. E a pessoa chegar e falar assim: Deus, quando Deus decide retirar alguém. Retira o pai, a mãe, o marido, a esposa. Eu não quero nem imaginar, misericórdia, um filho. Só quem já perdeu sabe o que deve ser essa dor. Não quero estar na pele de um pai, de uma mãe que perdeu um filho, né? Mas eu já vi gente: Deus, o Senhor não tinha direito. O Senhor não podia fazer isso. Por que que o Senhor tirou? Peraí, não tinha direito? Como é que você pode, irmão, deixar entrar no coração uma revolta, como acontece em muitos casos, né? Já vi pessoas revoltadas contra Deus, porque Deus resolveu fazer o quê? Tirar. Eu te pergunto,
De quem que é? De quem que é a vida? Você tem alguma coisa, irmão? Presta atenção, porque um dia vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Não, Deus, porque o Senhor não tem o direito de ter tirado o meu pai. E a pessoa se revolta. O Senhor não tinha o direito de ter tirado o meu marido. O Senhor não tinha o direito. Como não tinha o direito, meu irmão? Como não tinha? Sabe, se Ele tirar a minha obrigação é ser o quê? Grato. Jesus, o Senhor fez tua vontade. Agora, louvado seja o Senhor pelo tempo, seja grato pelo tempo que Deus te deu com essa pessoa aqui na terra. Ao invés de se revoltar no dia em que Deus tirar, seja grato pelo tempo que Deus te deu. Ainda que tenha sido muito pouco. Está entendendo o que o pastor está explicando? Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu creio que o Espírito Santo está me usando aqui. Cuidado, meu irmão. Porque Deus tem todo o direito. Deus não me deve nada. Deus não deve nada a você. Quem deve sou eu. Quem deve é você. O diabo tentou de todas as formas tornar Jó ingrato. Mas Jó sabia, meu irmão, que ele não tinha nada. A gratidão de Jó era tão grande que para ele, se Deus tirasse tudo, louvado seria o nome do Senhor. E eu termino com o versículo mais forte para mim, que é o último. Versículo 22, nós já vamos orar. Ele diz no 22, e em tudo isso, lembra de 1 Tessalonicenses 5,18? Como é que começa o versículo? Em tudo. Olha aqui de novo. Em tudo isso. Fez sentido agora para você? Você vê como que a palavra é tremenda? Como ela se completa? Agora deu para entender que é em tudo? Não é só quando você tem vontade de agradecer a Deus, mas naquele momento e naquele tempo em que você está sendo testado, tão provado que você não tem vontade de agradecer a Deus. Mas lembra-se que ainda é a vontade de Deus que em tudo isso Jó não pecou. Isso aqui é tremendo. Nem atribuiu a Deus o quê? Falta alguma. Sabe o que Jó falou? Glória a Deus. Senhor, o Senhor não está me devendo nada. Oh, glória a Deus. Irmão, isso aqui é o nível mais alto de gratidão que um ser humano pode chegar. Não deixa o demônio te convencer que Deus está te devendo. Jamais, jamais deixa o demônio te convencer que Deus está faltando com você, irmão. Por mais difícil que seja a sua situação, hoje eu estou pregando a você pelo Espírito Santo, eu sinto Deus aqui. Estou falando para você, por mais difícil que seja a sua situação, fala para Deus hoje, o Senhor não tem falta nenhuma comigo. Quem está devendo sou eu e não o Senhor. Diga glória a Deus. Não importa, irmão. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu passo, o que eu passei. Mas uma coisa, meu irmão, que não interessa o que você, o que eu estou passando, uma coisa que é verdade para todos nós, Deus não nos deve nada. E quando você reconhece isso, imagina o demônio ali de um lado e Deus do outro. E o demônio esperando, vai, blasfema, seja ingrato, vira o rosto para Deus, desiste de tudo e peca, vai para o pecado porque a vida de santidade não vale a pena. Está aí, você foi reto, sincero, você acha que não estava aqui no ouvido dele, sim ou não? Reto, íntegro, sincero, temente a Deus, olha o que está te acontecendo, não vale a pena. E do outro lado, Deus falando, aguenta, resiste, fica firme, porque eu estou com você. Diga glória a Deus. Ou ele daria razão para Deus, ou ele daria razão para quem? Para o diabo. Ele disse, Satanás, Deus não tem falta nenhuma comigo. Deus não faltou em nada. Mas olha a sua situação, Jó. Deus não me deve nada. Diga glória a Deus. Irmão, isso é tremendo, hein? Deus não me deve nada. E sabe, meu irmão, que Deus ele não deixa ninguém cobrar dele. Se você ler Malaquias 3,10, está escrito assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento à minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre você uma benção tal, para que dela vos advenha o quê? Maior abastança. Ou seja,
Se eu não abrir a janela do céu, você pode me cobrar. Só que isso nunca vai acontecer. Deus não falta com ninguém, Deus não deve nada a ninguém. No momento que alguém, numa situação difícil dessa, que não tem vontade de ser grato, porque Jó não tinha vontade nenhuma aqui de ser grato, mas ele continua fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Irmão, o demônio perde a força na hora. Sabe o que eu quero mostrar para você? Que no mundo espiritual a gratidão tira a força de Satanás. No mundo espiritual, a gratidão de alguém que está passando por luta, a gratidão de alguém que está numa dificuldade muito grande, faz o diabo perder a força. E faz, sabe o quê? Com que nada nem ninguém impeça essa pessoa agora de ser mais abençoada por Deus ainda. Faz com que Deus abençoe ainda mais uma pessoa quando ela é grata no momento difícil, quando ela não tem vontade, mas ela continua fazendo a vontade de quem? De Deus. Sabe os momentos que eu mais fui abençoado na minha vida, ministerialmente falando? Eu vou ser sincero aqui, não se escandalize com o pastor não, que eu sou ser humano igual a você, tá? Nos tempos em que eu não tinha vontade de ficar numa igreja, nos momentos em que eu não tive vontade de continuar fazendo alguma coisa, mas eu sabia que era a vontade de quem? De Deus, e eu continuei. Foi quando Deus mais me abençoou. Foi quando Deus me deu o dobro. Põe ali, Jó 42:10. Você vai ver como isso aqui é verdade. Talvez eu não sei o que eu vou falar aqui, mas acredito que seja pelo Espírito Santo. Talvez você não está com vontade nem de ficar casado mais. Talvez você não tenha vontade nem de continuar no casamento. Mas você sabe que é a vontade de quem? Você sabe que é a vontade de quem? Do Senhor. Continua. Porque onde Deus mais abençoa uma pessoa, sabe onde é? Quando ela está sendo grata, mesmo não tendo vontade de agradecer. Talvez eu estou pregando aqui para gente que não tem vontade, nem tem vontade mais de continuar naquele serviço, naquele trabalho. Mas você sabe que quem te deu foi quem? Foi Deus. Continua sendo grato. Sabe por quê? É um teste. Você não vai ficar ali muito tempo. Mas Deus quer ver se você vai ser grato. Porque se você for grato nesse teste que você está passando lá, nessa prova, eu sei que a prova está arda, Deus vai te colocar num lugar muito maior. Estou te falando pelo Espírito Santo. Mas Ele quer ver se você vai ser grato. Porque ser grato quando o patrão está te tratando muito bem é maravilhoso, sim ou não? Mas quando ele está te pisando, quando aquele local de trabalho vira um inferno, ser grato quando o casamento está a pétalas de rosa, ser grato quando o marido carrega no colo, quando a esposa faz carinho, é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por essa esposa, obrigado por esse marido. Oh Deus, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa. E o dia que você não está com vontade nem mais de ficar naquele casamento pela maneira que você está sendo tratado. Pastor, está insuportável o jeito que ele me trata. Está sendo insuportável o jeito que ela me trata. Mas você sabe que é a vontade de quem? O que eu estou pregando hoje? Há momentos, a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de quem? Mas nem sempre vai ser a sua vontade. Está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Segure isso no seu coração, que o Espírito Santo está falando muito aqui hoje. Escuta isso. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava por quem? E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo o que dantes o quê? Possui. Eu vejo Deus fazendo assim, ó. O capeta lá esperando. O capeta fez tudo o que fez, irmão. O capeta esperando Jó blasfemar, reclamar, desviar, o Jó voltar para o pecado, o Jó se revoltar contra Deus. E o Jó fala assim: Deus não me deve nada. Eu continuo sendo grato a Deus. Quem deve sou eu. Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Acho que Deus deve ter feito assim: sai daí agora, capeta, porque agora eu vou abençoar ele. E agora ninguém pode impedir, ele tem direito de ser abençoado. A gratidão vai dar para ele o dobro do que ele tinha. Agora eu vou abençoar ele com mais ainda, porque você viu que ele não é grato pelo que ele tinha. Ele é grato não só quando ele tinha vontade de ser grato, ele foi grato mesmo quando ele não tinha vontade. Sai daí que eu vou abençoar ele agora. Diga glória a Deus.
Irmão, é isso que Deus espera. Quando Ele permite a luta, e às vezes Ele permite, quando Ele permite a prova, quando Ele permite o teste, é para que nós sejamos gratos, mesmo quando nós não temos vontade. É porque Ele quer que nós venhamos cumprir 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de quem? De Deus. E nem sempre vai ser a sua. Mas quando não for a sua, lembre, é ali que Deus vai te abençoar. Quando não for sua vontade de ser grato, lembre, seja, porque é ali que Deus vai te dar o dobro de tudo que você perdeu, de tudo que Satanás levou de você, de toda humilhação, de tudo que você sofreu em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela.